A gente está começando hoje, então, a nossa primeira guerra espiritual, revestindo-se da armadura de Deus. Irmãos, a gente tem que pegar firme nessa corrente e insistir na batalha, porque Satanás e seus demônios, eles não cansam. Quem cansa somos nós. Eles são seres espirituais. E esses seres espirituais, então eles não cansam, eles nem sequer dormem. Agora nós sim, né? Nós cansamos, nós dormimos, a gente se trabalha o dia todo, vem cansado. Já os demônios não. Eles são seres espirituais e eles nem cansam. Então por isso que a nossa luta é muito constante. E muitas das vezes, Satanás ele tenta vencer nós até pelo cansaço. E muita gente foi vencido pelo cansaço. Por incrível que pareça, muita gente foi vencido até pelo cansaço. Mas por conta do quê? Porque não se revestiram da armadura de Deus. Não se revestiram. Aí por falta da armadura, aí eles são pegos desprevenidos de várias formas e acabam desistindo. Desistem de lutar. Aí o que acontece é os demônios prevalecem e a pessoa não tem força. Se você está com a Bíblia, abre comigo no livro de Efésios, do capítulo 6, onde a gente vai abordar muito esse assunto aqui. Efésios capítulo 6, do versículo 10. Fala bem assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha para o pastor. Veja que Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, ele escreveu essa armadura, por incrível que pareça, ele estava preso. Ele estava preso ali. E ele viu o soldado romano se vestindo da armadura. Então cada objeto que era colocado no soldado romano, porque era um servo, né? Não era ele que colocava sozinho. Então era um servo que ia lá e colocava a armadura, colocava o capacete. Então ali, Paulo ele ficou observando aquela atitude e ele trouxe tudo para o lado espiritual. Mas por que ele trouxe para o lado espiritual? Porque essa armadura de Deus, ela é espiritual, irmãos. Não é uma armadura qualquer que um policial coloca, um colete, que vai lutar aí contra os bandidos, né? Ou na época que tinha lá, que nem os soldados romanos na época, que vestiam suas próprias armaduras e saíam para a guerra contra o próprio ser humano ali. A nossa guerra, ela é espiritual. E a única forma de a gente vencer essa guerra é se revestindo dessa armadura. Porque todo cristão está engajado no conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé. Então veja que a gente ora por tanta coisa, irmãos, por tanta coisa, que chega uma hora que a gente tem que partir para a batalha. Temos que partir para a luta. E vou dizer mais, você entrou nessa corrente, você entrou nesse propósito, pode ter certeza que os demônios vão se levantar. É uma guerra. Você não vai para uma guerra se ninguém se levantar, não é verdade? Ninguém vai para a guerra. Quando você entra para uma guerra, com certeza, se você derruba um, vai vir outro, derruba outro, vai vir outro e assim vai. Porque é uma guerra constante. Então você tem que estar ciente. Ah, eu fui na sexta-feira, agora essa semana começou tudo isso. Irmãos, é guerra. É guerra. Ainda mais se você colocar qual é o objetivo, qual é o propósito dessa luta, o que te aflige. Você vai lutar contra isso, você vai lutar contra esse mal. Porque por trás de tudo tem um mal. E a gente só pode derrotar eles através do quê? Da oração da fé, se revestindo da armadura de Deus. E hoje nós vamos falar pelo menos de uma das armaduras. Amém? Graças a Deus. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai,
Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha neste momento, meu Pai, a colocar as tuas mãos na vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos ensina a partir de hoje de como, meu Pai, ter uma vida com o Senhor e de como se revestir dessa armadura. Então, meu Pai, abrange tudo, meu Deus, ao nosso derredor. Fala conosco através da tua palavra. Que essa mensagem, meu Deus, ela seja desenvolvida pelo próprio Espírito Santo. Por isso, Senhor, que eu insisto em dizer, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça, meu Pai. Porque o povo pode até me ver aqui pregando, mas o que está dentro de mim é que leva a mensagem. Então abençoa, meu Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Pode se assentar. Amém? No versículo 12, ele fala bem assim, aí mesmo no Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Qual é o significado das hostes espirituais? Olha só como é que é, irmãos. Hostes espirituais significa exército ou uma tropa. Então veja que Paulo, ele abranja, fala bem assim, contra as hostes espirituais, ou seja, temos que se revestir da armadura de Deus, porque a gente vai lutar contra uma tropa de demônios. Já imaginou o que é uma tropa? Um exército inteiro. Então ele fala, temos que se revestir dessa armadura de Deus, para a gente ir contra as hostes espirituais, contra as hostes demoníacas, para também resistir no dia mau. Qual seria esse dia mau? O dia mau é aquele dia de aflição. O dia mau é aquele dia também que às vezes dá um desânimo na pessoa. É um dia mau. Sabe aquele dia que a pessoa fala, hoje acordei com o pé esquerdo? Não é assim? Hoje essa noite dormi tão mal que o meu dia hoje está horrível. É um dia mau que a pessoa enfrenta. E muitas vezes esse dia mau não é nem a consequência dos demônios. É a consequência da sua vida diária. É a consequência porque a gente, como a gente é ser humano, a gente está à mercê de tudo. Até mesmo de estar cheio de coisa na cabeça, vai cansando, vai desanimando, sabe? Esse é o dia mau. Mas quando você se reveste da armadura de Deus, ele não está falando que você vai sair do dia mau. Não, você vai resistir o dia mau. Você não vai desistir de lutar. Você vai perseverar, você vai continuar. E mesmo assim, quando você resiste esse dia mau da pessoa, ainda vem uma tropa, um exército inteiro de demônios ainda para afligir a pessoa. Aí por isso que a gente tem que estar revestido com essa armadura. Amém, irmãos? Revestido. Então vamos ver algumas dessas armaduras. Aí depois eu vou explicar uma. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Uma armadura. Tendo cingido com os vossos lombos com a verdade, que é o cinto da verdade. E vestido com a couraça da justiça. Segunda. Terceiro. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Quarta armadura. Tomando sobretudo o escudo da fé. Digam graças a Deus. Com o qualquer podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí no versículo 17 fala da quinta armadura. Tomai também o capacete da salvação
E o sexto, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no versículo 18 ele fala da sétima armadura. E orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Digam graças a Deus. Então, vestir-se da armadura de Deus não é uma opção para o cristão, é uma ordenança de Deus. Então tem essa. Não fica ao seu critério se eu devo ou não me revestir da armadura de Deus. Não é. Não é uma opção, é uma ordenança de Deus. Principalmente quando você vai para uma batalha. É a mesma coisa, não é uma opção de um soldado ir para a guerra sem o colete. Não é a opção dele, não, você coloca o colete a hora que você quiser. Não, é uma ordenança, é uma ordem. Coloca o colete e vai para a guerra. Não é uma opção, é uma ordem. Então ele tem que obedecer essa ordem. E se a gente entra numa guerra espiritual, se você está afligido com algum problema, esse problema é uma guerra, você vai ter que lutar contra esse problema. Não basta somente só o pastor orar, você também tem que entrar nessa guerra. E aí se revestir dessa armadura. Então veja que não é uma opção, é uma ordenança de Deus. Se revista da armadura de Deus, coloque essa armadura, vai para a guerra, e além do mais, sozinho você não vai estar. Amém, irmãos? Sozinho você não vai estar, porque Cristo vai estar com você. Ele é o nosso general. Jesus Cristo é o nosso general de guerra. Por isso que muitas das vezes aqui na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê sempre um outro, que não está direto, mas a gente sempre vê um outro e fala, o Senhor dos Exércitos. E quando você vai para uma guerra, irmão, você não tem só o seu Jesus como general, mas você tem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é também conhecido como o Senhor dos Exércitos. E que quando você vai para uma luta, irmão, espiritual, sozinho você não vai estar. Porque além de estar Jesus contigo, mais Deus de Israel, que é o Senhor dos Exércitos, e os anjos que Ele vai mandar para você? E os anjos que Ele vai mandar? Porque os anjos têm que obedecer a ordem dEle. Se você chegar a Deus, envia anjos aqui para me ajudar, Deus vai lá e manda. E os anjos são o quê? Eles têm que até nos obedecer, porque eles estão ali para nos servir. Não somos nós que servimos os anjos, são os anjos que nos servem. São eles. Então quando você vem e entra para uma guerra, você pede até anjo. Ah, Deus, coloca um anjo lá. Amarra a boca daquele Satanás. Coloca um anjo ali com espada de fogo. Pode ver, eu faço muitas essas orações assim. Antes de começar o culto, quando eu abri o propósito, eu já pedi para Deus, Senhor, envia anjos lá na igreja, lá na frente, passa ao redor. Então eu creio que tem anjos aqui. Antes de começar o culto, antes mesmo de chegar às 18 horas da noite, já tinha anjos aqui. No início da minha oração, já pedi para vir anjos aqui. E se vocês perceberam no início da oração, do nosso culto, eu pedi mais anjos. Só que não para vir aqui, mas para que pudesse rodear toda a cidade. Porque é a guerra. Porque veja, Paulo não está falando do tranca-rua, da pombagira, do diabo tal. Não, ele está falando das falanges do inferno, da potestade, dos principados. São demônios maiores, irmãos. Demônios maiores que ele usam muita autoridade. Esses potestades, esses principados, eles agem muito na autoridade. Na área política, então, nem se fala. Eles agem dessa forma, porque eles são os maioral. Esses outros demônios que a gente briga aqui, eles se curvam diante deles, porque são maioral. São as falanges do inferno, são os piores demônios. Por isso que muitas das vezes, para ir para o monte, a gente tem mania de querer ir para o monte, mas um dia nós vamos. Não é para qualquer um, não. Porque além de você subir ao monte e falar com Deus, você não pode esquecer que no monte também tem esses seres, que são as potestades,
que são os principados. Por isso que tem muita gente, eu mesmo já vi isso daí, não é nenhuma, nem duas, nem três, várias vezes, de ir com um grupo de pessoas lá para o monte orar, clama, ora a Deus, sente a presença de Deus e tudo, mas depois, quando desce o monte, não dá uma semana, começa a sair um, sai outro, desistiu, abandonou a fé. Por quê? Porque antes de subir até o monte, você vai dar de frente com os seres espirituais ali. Uma falange. Porque quando você busca a presença de Deus lá no monte, irmão, os demônios ficam tudo ali ao redor. Porque depois, quando desce o monte, se você não manter aquela chama, aquele fogo do Espírito que você recebeu no monte, e você não manter ela depois que você desce, aí aquela luzinha apaga, aí eles vêm com tudo. Aí vem quem? Justamente esses demônios. Irmão, tem demônio que eu sei, que eu conheço, que ele não pode nem manifestar no corpo de uma pessoa. Nem Deus deixa. Porque é um demônio que faz a pessoa explodir. Então existem vários tipos de demônios. Amém, irmãos? Então a gente tem que se preparar para esta armadura. Porque o cristão que não entende a guerra em que vivemos neste mundo, não se firma, não se protege, não se capacita, está sempre fugindo da batalha. Então se ele não se capacitar, não buscar essa resistência, não buscar essa armadura, ele vai desistir. E não pensa que ele desistindo, que os demônios vão ficar cegados. Ah, agora desistiu, nem vamos. Aí que eles vão mesmo. Porque enquanto ele não matar a pessoa, enquanto ele não acabar com a vida da pessoa, enquanto ele não tirar o que é teu, ele não vai sossegar. Às vezes tem gente que fala que está vivo. Ai, graças a Deus eu estou vivo. Mas os demônios estão lá. Está tocando. Toca aqui, toca ali, tira uma coisa aqui, tira outra coisa ali. Vai arruinando com a pessoa aos poucos. É pior do que um câncer, irmão. Na verdade, esse demônio é pior do que um câncer. Vai corroendo as pessoas ao pouco. Vai sugando a vida espiritual da pessoa aos poucos. Até a hora que vê mesmo que até a salvação já perdeu. Porque é a hora que ele vê que a salvação da pessoa ficou tão distante de Deus, é a hora que ele chega e pum, acaba até matando a pessoa. E a pessoa acaba perdendo a salvação. E para a gente se revestir dessa armadura, é o Espírito Santo. É Ele que é a nossa armadura. Por isso que o pastor sempre fala na mesma tecla. Venha buscar o Espírito Santo. Ore também na sua casa, não somente para pedir coisa, mas tira alguns minutos, algumas horinhas, só para buscar o Espírito Santo. Porque é Ele que é a armadura. Porque essa armadura é tanto espiritual, como também o Espírito Santo é o espiritual. E eu tendo essa armadura, eu vou conseguir resistir. Eu vou para a luta, eu vou para a batalha. Irmãos, convenhamos, existe batalha que a gente vai perder. Existe. O povo de Israel também perdia a batalha. Existia momento que o povo de Israel ia para a batalha e perdia. Mas como também eles mesmos voltavam para a mesma batalha e ganhavam. Então é uma luta constante. Vai existir um dia, vai ter um momento que você vai perder uma batalha. Aí você ora a Deus. Aí Deus te dá uma outra estratégia. E nessa outra estratégia você vai lá e vence. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Então ali mesmo. Então vamos falar da nossa primeira armadura, que está aqui descrito no versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Pronto. Cingido com os vossos lombos com a verdade. Ou seja, o cinto da verdade. Abra aí no grupo da igreja aí. Você que está com o celular. Abra aí no grupo da igreja. Quem não tiver, aí vai mostrar. Eu mandei, é que a gente não tem um dia nós vamos ter, irmãos. Nós vamos começar a investir na nossa igreja. Eu queria ter aquele, como é que fala o nome? Isso, para chegar e passar. Então eu tive essa ideia, então eu vou jogar no grupo da igreja. Aí no grupo da igreja tem uma foto escrita aí, o cinto da verdade. Não está escrito aí? Está vendo que é um cinto? Mostra o cinto. Então, esse é o cinto da verdade. O cinto era a parte que ficava em volta do corpo,
na cintura e tinha uma proteção que descia para proteger contra os golpes nas partes íntimas. Ele tinha o papel fundamental em toda a armadura. Prendia a túnica, sustentava a couraça e era o local onde se guardava a espada. Então vocês viram, né? É um cinto, vocês viram aí, né? É um cinto que ele protege tudo esse lado aqui. Agora, por que o Paulo citou se vestir com o cinto da verdade? Porque toda mentira que é contra uma pessoa é um golpe baixo. Não é assim? É ou não é? É um golpe baixo. Veja só que interessante, eu estava pensando nisso daí. Aí eu pensei, daí veio, por que ele falou cinto da verdade? Daí eu coloquei como o alto de alguma coisa de mentira. Aí eu tipo assim, puxa vida, uma pessoa mentiu sobre mim, mentiu sobre a minha pessoa, mentiu sobre o meu caráter. Caramba, isso é um golpe baixo que estão dando em mim. Toda mentira é um golpe baixo. Aí veja que com esse cinto da verdade que é colocado, você vê que daí quando eles estavam brigando, então não tinha como pegar aqui na cintura, ou até coisa ali, porque também protegia até as partes íntimas. Então aquele cinto, ele também ajudava na proteção. Olha só que interessante. Aí abrindo comigo ali no livro de Isaías, quer ver? Isaías do capítulo 11. Nós vamos aprender sobre esse cinto da verdade. Do versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto de seus rins. Digam graças a Deus. Então, para mim, me revestir dessa armadura de Deus, além de eu buscar o Espírito Santo, que Ele é a própria armadura, então a minha primeira armadura que eu tenho que aprender é andar na verdade. É eu mudar o meu hábito, porque tem pessoas que têm hábito de mentir. Então você tem que arrancar esse hábito, tirar esse hábito, até porque quem mente também, a própria palavra já condena. Que quem mente é o filho do diabo. Porque o Jesus mesmo fala que o diabo ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, quem mente é o quê? Acaba se tornando filho. Você queira ou não queira, acaba se tornando filho. Então veja que quando a gente se reveste do cinto da verdade, para você começar a combater o mal, você tem que começar a combater o mal com a verdade. Porque o diabo, os nossos inimigos, que é eles, os seres espirituais, eles vão agir de astúcia contra você e muitas das vezes ele nunca vai falar a verdade, ele vai mentir. Ele vai mentir ao teu respeito. Ele vai mentir. Ele vai mentir do fulano contra o cicrano, contra o fulano contra outra pessoa. Ele leva essas discórdias e nessa discórdia, nessa briga toda, ele sempre coloca uma mentira no meio. E muitas das vezes a pessoa acredita mais na mentira do que na verdade. E se alguém que é usado por Satanás, por exemplo, mentir ao seu respeito, mas você está cingido com esse cinto da verdade, pode ter certeza, não vai te atingir. Pode ser um golpe baixo, mas não vai te atingir. Você nem vai ficar desesperado. Ah, mentiu contra mim, não vou tirar satisfação. Você nem vai ligar, porque você sabe que você está vestido com o cinto da verdade. Porque quem vai revelar toda a verdade, que entra agora nesse meio, é o próprio Deus, irmão. É o próprio Deus. E muitas das vezes, às vezes a gente falha, né? A gente acontece algumas coisas, a gente quer fazer do nosso jeito. Isso é um grande erro. A gente falha nisso daí. Mas se você age de forma diferente e deixa tudo com Deus, Ele próprio se encarrega de fazer. Mas portanto que você ande na verdade. Digam graças a Deus. Então justiça e verdade são elementos essenciais também para o reino de Deus. Então se você tem o hábito de mentir, irmãos, pare já com isso hoje mesmo. Ah, mas tem certas mentiras que eu tenho que mentir, porque se eu falar a verdade eu vou me prejudicar. Se prejudique, mas fique na verdade.
Lembra? Porque eu sei que existem coisas assim. Já aconteceu comigo de eu estar numa situação que nessa situação tinha duas coisas. Ou eu mentia para me livrar, ou eu falava a verdade, mas eu me ferrava. Aí eu opinei para quê? Para falar a verdade. Falei a verdade e me ferrei. Falei a verdade e dancei mesmo. Quando eu falei a verdade, foi quando eu saí de obreiro na época. Lembra que eu já contei essa história, né? Quando eu resolvi falar a verdade, abrangei todo o assunto, acabei perdendo até o meu ministério na época. Porque eu falei a verdade. Se eu estivesse falando a mentira, eu ia continuar. Só que depois, a hora que o demônio manifestasse e eu pegasse, na mesma hora, ele já ia apontar o dedo para mim. Você? Quem é você de colocar a mão em mim? Quem é você de querer me expulsar? Você é um bando de mentiroso. Me fala, irmão. Me fala. Ele não está nem aí. E aí, como é que fica? Você sai envergonhado na frente de todo mundo. Então, ande na verdade. Pratique a verdade. Amém, irmãos? Graças a Deus. 1 Pedro. Você vê que a mensagem não vai ser mensagem longa, porque a gente vai falar a respeito de cada armadura. 1 Pedro do capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13. Ele fala bem assim, quer ver? Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, a verdade e mais o entendimento. Sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Então, cingir é vestir-se da verdade de Cristo, do Evangelho para combater o engano e as mentiras do mundo. É estar protegido contra os golpes baixos das mentiras do inimigo. Então, por isso que é aquele símbolo. Porque tudo a mentira contra a pessoa ou algo é considerado como um golpe baixo. Quem aqui já não levou um golpe baixo? Quem aqui que não confiou no teu melhor amigo e de repente, do nada, ele falou algo contra você? Não foi um golpe baixo? Não é uma traição? É um golpe baixo. E a gente age desse jeito. Puxa, fez um golpe forte, agiu de golpe baixo contra mim, pelas minhas costas. Mas por isso que ele fala do cinto da verdade. Você tem que se vestir. Aperte esse cinto, irmão. Aperte o cinto, viva na verdade. Continue na verdade. Doa que doer. 1000 vezes, irmão, você sendo prejudicado falando a verdade e indo para o reino de Deus, do que você não ser prejudicado usando uma mentira e ainda perde a salvação. Pensa, às vezes uma coisinha mínima pode te condenar eternamente. A mentira, o engano, às vezes pode te condenar o resto da sua vida. Então por isso que ele fala, uma das primeiras armadura do Senhor é cingir com o cinto da verdade. Digo graças a Deus. Ali mesmo em Lucas, do capítulo 12, quase no final, do versículo 35. Vamos ver o que Jesus fala. Versículo 35. Veja que em todas elas ele fala cingindo vossos lombos. Então, se proteger. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Digam graças a Deus. Cingindo com os vossos lombos e manter acesas as vossas candeias. Ou seja, se mantenha firme na presença de Deus. Se mantenha firme, mantendo o Espírito Santo dentro de você. Se mantenha firme, buscando sempre a presença de Deus. Manter a candeia acesa. Ou seja, você manter a luz do Espírito Santo dentro de você e permanecer sempre na
verdade. Ou seja, devemos estar o tempo todo espiritualmente preparados, sendo servos vigilantes, aguardando a volta do Senhor. Está se preparando todos os dias, todos os dias. Então, por isso, irmãos, não se engane se você ficar vivendo na mentira ou entrar naquela brincadeira de mentira. Cuidado, cuidado, porque ali Satanás nos rodeia e ele sempre age um jeito de apontar o dedo, sempre age um jeito de querer prejudicar, sempre dá um jeitinho, como dizemos assim, um jeitinho brasileiro de querer puxar o nosso tapete. Ele faz de tudo. É que ele não faz no início. Ele não cansa. Às vezes você está dormindo ali, irmão. Às vezes nós estamos dormindo e ele está lá. O que eu vou fazer para derrubar esse peão? O que eu vou fazer? Eu sei que ele fez isso lá. Eu vou tentar e vou trazer. Estão compreendendo? Por isso, irmão, cuidado. Não mente uns aos outros. Principalmente jovens, cuidado. Não mente para sua mãe, não mente para o seu pai, porque lá na frente Satanás vai aparecer. Mesma coisa, marido, esposa para o marido, filhos, sabe? Todos nós, irmãos um ao outro, pastor com os membros, membro com o pastor, todos nós, não podemos entrar de um mentir para o outro, porque é onde que o diabo vai querer entrar. E se ele achar esse desvio de caráter de nós, pronto, os golpes baixos vai pegar e não vai ter como se proteger. Ele arranca a nossa cintura no meio, não vai ter como se proteger, porque a gente não está cingido com esse cinto da verdade. Amém, irmãos? Para encerrando a mensagem, lá em Salmos do capítulo 15. Salmos capítulo 15. Versículo 2. Eu vou ler. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ou seja, todo cristão deve estar vestido de autenticidade e sinceridade e não viver no engano e nem enganar os outros. Amém, irmão? E nem enganar os outros. Você veja que em Salmo fala que nós devemos ser sinceros um com o outro, viver na sinceridade, como ele fala aqui na prática da justiça, segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, ou seja, que não fica falando palavrão com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, que não fica fazendo mal ao seu próximo, e nem aceita afronta, nenhuma afronta contra o seu próximo. Então se fingir, se vestir desse cinto da verdade. Amém, irmãos? Então esse é o que nós temos que pegar. E você tem que estar orando. Por isso que essa semana, você vai em todas as suas orações, que se fazer na sua casa, você vai fazer as orações, se faz suas orações normais, mas em todas elas você fala: Senhor, eu quero aprender a usar o cinto da verdade. Amém, irmão? Até na próxima sexta, que daí a gente vai falar do segundo elemento da armadura de Deus. Graças a Deus, e nós vamos partir para cima do diabo. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Vou ler uma coisa rapidinho aqui. No livro de Tiago, do capítulo 5, do versículo 32, deixa eu ver aqui. Versículo 32, perdão. Versículo 12. Não tem 32. Da onde que o pastor tirou essa? O pastor está criando uma Bíblia, pelo jeito. Versículo 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Digam graças a Deus. Por isso que a palavra de um cristão, ele é sim, sim e não, não.
sim, não, não. Se é não e pronto. Se é sim e pronto. Agora essa. Talvez, sei lá, pode ser. E outra parte da Bíblia fala, passou disso, vem do maligno. A tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. É o objetivo. Objetivo. Por que tem muita gente que é dizimista? Não estou falando da igreja aqui, mas que a gente conhece por aí. Acho que até vocês conhecem. Tem gente que vem na igreja, dizimista, é tudo. Não só, eu estou falando em todas as igrejas. Vamos falar, estou falando com todos os cristãos no geral. Isso, eu via isso até lá no meu trabalho. O cara vinha na igreja, o pessoal ia na igreja e tudo, tocava em banda, louvava, né? Até ajudava o pastor nos seus afazeres, eram dizimistas e ofertantes. Só que, quando ele faltava serviço, em vez de ele pegar e falar a verdade, por que você faltou, ele vai lá e mente. Mente. Dizimista, ofertante, faz as coisas na igreja, está na igreja e ainda mente. Você não tem que mentir para o patrão, fala a verdade. Aí eu não fui porque eu estava com preguiça. Uma vez aconteceu isso comigo, irmão. Aconteceu de uma forma, olha só, o diabo tentou me prejudicar, só que ele dançou. Eu tinha levantado cedo, fui trabalhar. Sabe que chega aquele momento que bate aquele desânimo, aquele cansaço, e desesperado, não está nem de trabalhar. Aconteceu ou não acontece com vocês isso daí? Acontece. Então olha só, eu estava indo com o carro. Quando eu cheguei na rotatória, em vez de eu ir para a direita e ir para o trabalho, sabe o que eu fiz? Parei na rotatória e fiz a volta e voltei para casa. Até o pastor perguntou, o que aconteceu? Não estava vindo trabalhar hoje. E não fui porque eu não estava mesmo. Nossa, pastor, eu estou muito sincero. Não fui porque eu não estava mesmo. No outro dia, voltei a trabalhar. Aí chegou o chefe, nem o líder da sessão foi. Chegou o nosso chefe lá. E bem na hora, na frente de quase todo mundo. Por incrível que pareça. Porque tem mania de chamar no escritório e chamar. Não, foi na frente de todo mundo. Aí eu vi que já tinha coisa de Satanás. Aí ele veio assim. Então, Jordão, o que aconteceu? Estava doente? Furou o pneu? O que aconteceu? Você não veio trabalhar? Olhei assim para o chefe e falei assim, a verdade é que eu estava vindo trabalhar, só que quando eu cheguei na rotatória lá em cima, perto da churrascaria, eu voltei para casa, está muito cansado, eu não vim trabalhar por cansaço mesmo, não estava afim de trabalhar. Ela, nossa, que sinceridade. Eu falei, aí eu dei risada, né? É melhor ser assim, da sinceridade, do que eu vim trabalhar aí ficar trabalhando com um cara rabugento aí de cansaço. Então eu preferi ir embora. Poderia ter dado uma advertência, não me deu. Poderia ter até me dado lá uma suspensão, também não me deu. E por incrível que pareça, nem foi descontado o meu salário. Era para ter descontado, porque não aparece nada lá no ponto. Não foi descontado, porque eu passava o crachá na entrada, passava pela roleta, para depois ainda passar o ponto. E ainda quando nós íamos no restaurante lá da empresa mesmo, tinha tudo passar, então tudo era registrado. Nem isso foi descontado, porque acho que ela nem deixou descontar, por causa da sinceridade. Agora depois o outro cidadão, no mesmo ramo que eu, na fé que eu, dizimista como eu, ofertante também como eu, chega lá e mente. Chegou a mentir tanto esse cidadão, que ele perdeu o emprego e perdeu justa causa. Aí depois foi reclamar com quem? Com quem que ele foi reclamar? Com Deus. Ah, Deus, sou dizimista, sou ofertante e pedi um emprego e da justa causa. Mas é claro, o cara é ofertante, é dizimista, vai na igreja, ainda consegue alterar o atestado médico, que é crime também. E aí? Então por isso, irmão, até com o seu patrão, com quem for, fique na verdade. Fique na verdade, nem que te prejudique, mas fique na verdade. Ah, mas se eu falar a verdade eu vou levar uma surra. Leva uma surra na verdade.
vai ganhar salvação. Palmas para Jesus, irmãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus.